Aquele garçom expulsou o idoso negro do restaurante mais caro da cidade. Um erro fatal. Mal sabia ele que, em menos de uma hora, aquele senhor humilhado voltaria para selar o seu destino e o de todos ali. Retire-se, por favor. A voz de Arthur, o garçom, cortou o ar como uma lâmina. Antônio, um senhor de 72 anos, permaneceu imóvel ao lado da porta. Seu terno, embora limpo, mostrava o desgaste do tempo. Um copo d'água. É tudo o que peço, disse Antônio, com a voz calma. Os clientes da mesa mais próxima desviaram o olhar, fingindo interesse em seus pratos caríssimos. Um silêncio constrangedor se instalou. Arthur soltou uma risada de escárnio. Acha que aqui é um abrigo? A água que servimos custa mais que suas roupas. A humilhação ecoou pelo salão. Ninguém interveio. Era mais fácil ignorar a cena, deixar que o problema desaparecesse. Para eles, Antônio era invisível, uma mancha no cenário luxuoso do Le Ciel. O garçom, sentindo-se poderoso com a passividade da plateia, deu um passo à frente, seu corpo bloqueando a entrada. A hostilidade era palpável, uma barreira invisível, mas sólida. Antônio apenas o observava, seu olhar sereno escondendo uma tempestade. Arthur agarrou o braço de Antônio. O toque foi agressivo, a intenção clara. Saia agora ou chamo a segurança para te arrastar. O rosto de Antônio não demonstrou dor, apenas uma profunda decepção. Como aquele jovem podia carregar tanto desprezo no coração? Essa história é inacreditável e você não vai querer perder o que acontece a seguir. Inscreva-se agora e ative o sininho para não ficar de fora desta reviravolta impressionante. O cheiro de alho e azeite que escapava da cozinha do Le Ciel atingiu Antônio como uma onda, não de fome, mas de pura nostalgia. Aquele aroma era o gatilho. Em um piscar de olhos, a calçada fria e o rosto arrogante de Arthur desapareceram, substituídos pelo calor de uma cozinha pequena e ensolarada, décadas atrás. Ele se viu jovem, ao lado de sua esposa, Helena. O sorriso dela iluminava o cômodo mais do que o próprio sol. Um dia, Ben, ela disse, enquanto mexia o molho de tomate em uma panela velha, teremos o nosso próprio restaurante. O mais bonito de todos, e ninguém será julgado pela roupa que veste, apenas pelo apetite que tem. Ele a abraçou, sentindo o cheiro do manjericão em seus cabelos. A promessa era um sonho compartilhado, um alicerce para o futuro que construíam com as próprias mãos, cozinhando para festas de vizinhos e eventos da igreja. A esperança era o ingrediente principal. O corte foi brutal. A imagem de Helena sorrindo se dissolveu na lembrança de um quarto de hospital, silencioso e estéril. A doença a levou rápido demais, e com ela a cor e o sabor da vida de Antônio. Pouco tempo depois, sem a energia dela para impulsioná-lo, o pequeno negócio de buffet que eles mantinham faliu. Ele perdeu tudo, exceto um caderno de capa dura onde Helena anotara cada uma de suas receitas com observações e segredos em sua caligrafia delicada. Aquele caderno se tornou sua única herança, um testamento de um sonho que agora parecia impossível, enterrado junto com seu grande amor. Anos se passaram. A dor deu lugar a uma determinação silenciosa. Antônio, já com os cabelos grisalhos, montou uma pequena barraca de rua. Usando as receitas de Helena, ele vendia marmitas. Cada prato era uma homenagem. Cada centavo economizado era um tijolo na reconstrução daquele sonho. Ele abdicou de luxos, de confortos, de tudo. O objetivo era um só: honrar a promessa feita naquela cozinha ensolarada. Ele não queria apenas um restaurante. Ele queria aquele restaurante, o Le Ciel. O símbolo máximo de tudo que eles sonharam em alcançar e que agora o rejeitava. A voz de Arthur, ríspida e alta, rasgou o véu da memória. Você é surdo, velho? Eu mandei você sair! O toque áspero em seu braço o trouxe de volta à realidade fria e humilhante.
O contraste entre o calor da lembrança de Helena e o gelo do desprezo de Arthur foi devastador. Mas em vez de dor, o que Antônio sentiu foi uma clareza cortante. Aquele não era mais apenas o sonho de Helena. Agora era uma questão de honra. A humilhação que sofreu não o quebrou. Pelo contrário, forjou sua resolução em aço. Ele olhou para o letreiro dourado do Le Ciel e soube exatamente o que precisava fazer. Aquele lugar seria seu. Afastando-se da entrada, Antônio não foi embora. Em vez disso, deu a volta no quarteirão e se sentou em um café do outro lado da rua. Um lugar simples com mesas de plástico na calçada. De lá, ele tinha uma visão clara do Le Ciel. Ele não queria apenas possuir o restaurante, ele precisava entendê-lo. Puxou do bolso um pequeno caderno de anotações, o mesmo que guardava as receitas de Helena, e começou a observar. Anotava o fluxo de clientes, quem chegava, como se vestia, quanto tempo ficava. Observava a linguagem corporal dos funcionários na entrada, a forma como os manobristas tratavam os carros de luxo e ignoravam os mais simples. Ele não estava apenas olhando, estava estudando, dissecando a alma do lugar. Viu Arthur, o garçom, sorrir de forma obsequiosa para um casal que chegou em uma Mercedes e, segundos depois, fazer uma careta de desdém para uma família que parecia menos abastada. Tudo era anotado. O desejo de Antônio não era uma fantasia vaga de vingança, era um plano de negócios tomando forma. Ele queria entender a doença para poder aplicar a cura. Por quase 1 hora, ele permaneceu ali, um general, analisando o campo de batalha. Quando tentou tirar uma foto discreta da fachada com seu celular antigo, um segurança do Le Ciel o avistou do outro lado da rua. O homem atravessou, plantou-se na frente de Antônio e com uma voz grave disse: "Circulando, já causou problemas demais por hoje." Antônio tentou argumentar, dizer que estava apenas em um café público, mas o segurança foi inflexível. Sua presença física, uma ameaça silenciosa. Derrotado, Antônio guardou o caderno, sentindo o gosto amargo da impotência. Suas mãos, que por tantos anos transformaram ingredientes simples em pratos que traziam alegria, agora tremiam levemente de frustração. O obstáculo não era apenas um garçom arrogante, era todo um sistema construído para manter pessoas como ele do lado de fora. No dia seguinte, Antônio vestiu seu melhor terno, o mesmo que fora ridicularizado, e voltou ao Le Ciel, mas desta vez durante o horário de almoço, quando o movimento era menor. Ele não tentou entrar. Esperou pacientemente perto da área de serviço até ver um homem de meia-idade com uma prancheta na mão e uma expressão permanentemente preocupada sair para fumar. Era o gerente. Antônio se aproximou com calma. "Com licença, senhor. Meu nome é Antônio. Eu gostaria de ter uma palavra." O gerente, cujo nome era Flávio, olhou-o de cima a baixo, o mesmo olhar avaliador de Arthur, porém mais cansado. "Se for para pedir algo, estou sem tempo." "Não, senhor. Pelo contrário," disse Antônio, mantendo a voz firme. "Eu sou um investidor. Tenho interesse em seu restaurante. Ouvi dizer que o mercado está volátil." A palavra investidor fez Flávio erguer uma sobrancelha, mas o ceticismo ainda dominava seu rosto. "Investidor, com essa aparência," ele zombou, sem se dar ao trabalho de esconder o desprezo. "Olha, não sei que tipo de golpe você está tentando aplicar." Nesse exato momento, Arthur saiu pela mesma porta. Ao ver Antônio, seu rosto se contorceu em uma máscara de raiva. "Você de novo? Gerente, foi esse o homem que eu expulsei ontem. Ele estava importunando os clientes." Flávio olhou de Arthur para Antônio, e sua decisão foi instantânea. Ele se aliou ao seu funcionário. "Ouça bem," disse Flávio, aproximando o rosto de Antônio. "Eu não sei qual é o seu jogo, mas acabou. Se eu te vir nesta rua novamente, não vou chamar a segurança, vou chamar a polícia, entendeu?" A ameaça foi clara, a humilhação
duplicada. Antônio sentiu o peso da derrota. Ele havia tentado a abordagem direta, a conversa de negócios, mas foi rechaçado com ainda mais violência. A porta que ele tentou abrir não estava apenas trancada, estava barricada por preconceito e arrogância. Ele se virou e foi embora, cada passo mais pesado que o anterior. A derrota era pequena no grande esquema das coisas, mas doía profundamente, pois confirmava que, para eles, ele nunca seria nada além de sua aparência. Naquela noite, Antônio não conseguiu cozinhar. Sentado em sua pequena cozinha, o caderno de Helena aberto sobre a mesa, ele se sentiu um impostor. Quem era ele para sonhar tão alto? Um velho vendedor de marmitas tentando comprar o restaurante mais famoso da cidade. A risada de Arthur, o desprezo de Flávio, tudo ecoava em sua mente. Talvez eles estivessem certos, talvez ele pertencesse às ruas e não aos salões de luxo. A dúvida era um veneno lento, infiltrando-se em suas veias, paralisando sua determinação. Ele se lembrou das décadas de trabalho duro, do sol quente em suas costas na feira, das noites mal dormidas contando moedas. Para quê? Para ser humilhado e descartado como lixo? O medo começou a se instalar. E se ele tentasse e falhasse? E se perdesse todas as suas economias, o sacrifício de uma vida inteira, em uma batalha que não poderia vencer? O sonho de Helena, que antes era uma luz-guia, agora parecia um fardo esmagador. Ele não tinha o direito de arriscar a memória dela em uma aposta tão imprudente. A imagem de sua esposa, sorrindo em sua antiga cozinha, veio à sua mente, mas desta vez ela parecia distante, inalcançável. Talvez fosse hora de aceitar seu lugar. Talvez fosse hora de desistir. Ele fechou o caderno, o som da capa dura batendo na madeira, soando como uma sentença final. Por um longo momento, o silêncio no apartamento foi absoluto, preenchido apenas pela sua respiração pesada e pelo peso de uma decisão. Desistir seria fácil, seria seguro. Mas então, seu olhar caiu sobre uma frase que Helena havia escrito na primeira página do caderno, anos atrás. Para o meu Antônio, que pode construir um palácio a partir de um grão de arroz. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, caindo sobre a tinta desbotada. Não era uma lágrima de tristeza, mas de raiva. Raiva de si mesmo por duvidar, raiva deles por tentarem reduzi-lo a nada. Ele não estava construindo um palácio para si mesmo. Estava construindo em nome dela. A hesitação se evaporou, substituída por uma fúria fria e calculista. Ele não iria mais tentar conversar, não iria mais pedir permissão. Ele iria tomar o que era seu por direito de sonho. Ele pegou o telefone e discou um número que não usava há anos. Lucas, é o Antônio. Preciso da sua ajuda. Vamos comprar um restaurante. A decisão de Antônio de comprar o restaurante não era um impulso, mas uma estratégia. Antes de qualquer movimento financeiro, ele precisava de uma última peça de informação, algo que nenhum relatório poderia lhe dar: a verdadeira experiência do cliente. Ele precisava sentir o pulso do Leciel por dentro. Contra o conselho de seu advogado, Lucas, que sugeriu que ele se mantivesse afastado para não complicar a negociação anônima que já estava em andamento, Antônio decidiu voltar. Desta vez, ele não iria para observar de longe ou para falar com o gerente. Ele iria como um cliente, ou pelo menos tentaria. Ele escolheu o horário de pico do jantar, uma noite de sábado. O restaurante estava vibrante, cheio de conversas e do tilintar de talheres. Antônio parou na entrada, esperando ser notado pela recepcionista. Foi quando Arthur o viu. O garçom estava passando com uma bandeja de bebidas, mas parou abruptamente, quase derrubando tudo. Seus olhos se estreitaram. Ele colocou a bandeja em uma estação de serviço e marchou em direção a Antônio. Eu não acredito, disse Arthur em voz alta o suficiente para que as mesas próximas ouvissem.
Você realmente não tem um pingo de vergonha, não é? Antônio manteve a calma, sua postura ereta. Boa noite, eu gostaria de uma mesa para um. Ele falou com a dignidade de qualquer outro cliente. Arthur soltou uma gargalhada forçada. Uma mesa? Aqui? Você deve estar brincando. Já lhe dissemos que este não é o seu lugar. Quantas vezes precisamos repetir? A atenção de mais clientes se voltou para a cena na entrada. Um casal elegante parou de conversar, observando com curiosidade mórbida. Antônio não se abalou. Eu sou um cliente e tenho o direito de ser servido. Sua voz era baixa, mas firme. Ele tentava manter a situação contida, apelar para o profissionalismo que deveria existir, mesmo que soterrado sob camadas de arrogância. Arthur, no entanto, via aquilo como um desafio direto à sua autoridade. Você não é um cliente, você é um problema, e eu estou aqui para resolver problemas. A humilhação, antes um ato solo, estava prestes a se tornar um espetáculo coletivo. Arthur, sentindo os olhares sobre si, decidiu usar a plateia a seu favor. Ele se virou para as mesas próximas, abrindo os braços como um mestre de cerimônias. Senhoras e senhores, peço desculpas pela interrupção. Estamos apenas lidando com uma pequena questão de segurança. Este senhor parece ter se perdido do abrigo municipal. Algumas risadas nervosas soaram. Um homem em uma mesa de canto, visivelmente embriagado, gritou: "Mande-o embora, Arthur. Ele está estragando o meu apetite." O comentário quebrou a tensão e deu a permissão que os outros precisavam. O constrangimento inicial da plateia se transformou em apoio aberto ao garçom. Arthur, encorajado, recrutou reforços. Ele acenou para outro garçom, um jovem chamado Léo, e para o segurança que havia confrontado Antônio no dia anterior. "Léo, ajude-me aqui. O senhor precisa de um guia para encontrar a porta de saída." Léo, mais novo e hesitante, aproximou-se sem jeito. Ele olhou para Antônio, depois para Arthur, claramente desconfortável. Mas a pressão do colega mais velho e do ambiente era esmagadora. Ele se posicionou ao lado de Arthur, formando uma barreira humana. O segurança completou o trio, cruzando os braços e encarando Antônio com hostilidade. A mensagem era clara. Ele estava cercado. A humilhação agora era orquestrada com múltiplos participantes. Antônio estava completamente isolado, o alvo de um desprezo compartilhado. Ele olhou para os rostos na multidão, procurando um único olhar de compaixão, mas não encontrou nada além de indiferença, diversão ou desprezo. Para eles, ele não era uma pessoa, era um inconveniente, uma piada de mau gosto. Nesse momento, algo dentro de Antônio se recusou a ceder. Ele havia vindo por um motivo e não seria escorraçado como um animal. Ele deu um passo à frente, não para atacar, mas para se afirmar. "Eu não vou a lugar nenhum", disse ele. E desta vez, sua voz carregava um peso de autoridade que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. "Eu conheço a lei. E a lei diz que um estabelecimento não pode recusar serviço com base na aparência ou na cor da pele." Por um instante funcionou. A menção da lei e da discriminação trouxe um ar de seriedade à situação. Arthur hesitou, sua arrogância momentaneamente abalada. O gerente, Flávio, que observava tudo de longe, começou a caminhar em direção à entrada, sua expressão preocupada. Parecia que a maré poderia virar. Um silêncio tenso caiu sobre o salão. Antônio aproveitou a oportunidade. "Eu só quero jantar. E depois, gostaria de falar com o proprietário sobre o serviço excepcional que vocês oferecem." A ironia em sua voz era sutil, mas afiada. Por 30 segundos, ele teve o controle. A plateia ficou quieta, esperando para ver como a gerência lidaria com aquele desafio inesperado. Mas a vitória foi curta. Arthur, recuperando-se rapidamente, encontrou uma nova linha de ataque, uma ainda mais cruel.
Ele olhou para os sapatos gastos de Antônio, depois para seu rosto e disse com um sorriso venenoso: "A lei também diz que você precisa ser capaz de pagar pela conta. Deixe-me adivinhar, você planeja pagar com o quê? Boas intenções?" A bolha de dignidade de Antônio estourou. A acusação, tão baixa e tão pública, o atingiu com a força de um soco. A plateia, que estava em silêncio, explodiu em risadas. A tentativa de defesa de Antônio não apenas falhou. Ela foi usada contra ele, transformando-o de uma possível vítima de discriminação em um mero aproveitador. Ele foi esmagado de forma ainda mais brutal. O golpe final veio do próprio Arthur, que saboreava cada segundo de seu triunfo. Ele se aproximou tanto de Antônio que este podia sentir o cheiro da colônia barata do garçom. A humilhação não era mais sobre o restaurante. Tornou-se pessoal, um ataque direto à identidade e ao valor de Antônio como ser humano. "Sabe", começou Arthur, baixando a voz para um sussurro conspiratório, mas ainda audível para as mesas mais próximas. "Meu avô costumava dizer que há 2 tipos de pessoas no mundo: as que se sentam à mesa e as que limpam o chão debaixo dela. Olhando para você, acho que está bem claro qual delas você é." Ele então se inclinou, pegou um guardanapo de pano que havia caído no chão e o estendeu para Antônio. "Aqui. Pode começar por ali, perto da cozinha. Talvez, se fizer um bom trabalho, a gente te dê as sobras." A crueldade do ato foi devastadora. Não havia resposta para aquilo. Qualquer palavra que Antônio dissesse só serviria para prolongar sua agonia. A plateia não ria mais. A maioria simplesmente desviou o olhar, o espetáculo agora desconfortável demais até para os mais insensíveis. Outros pegaram seus celulares, talvez para gravar, talvez para fingir que não estavam vendo. O gerente, Flávio, que havia se aproximado, parou e recuou, decidindo que a situação já estava resolvida. Ele abandonou Antônio à sua sorte. Sozinho, cercado por uma multidão de estranhos hostis ou indiferentes, Antônio sentiu um vazio profundo. Ele olhou para o guardanapo na mão de Arthur, depois para o rosto sorridente do garçom. Ele não disse nada. Apenas se virou e caminhou para fora do restaurante. O silêncio que ele deixou para trás era mais pesado do que qualquer grito. Ao cruzar a porta, ele ouviu a frase final de Arthur, dita para ninguém em particular, mas destinada a ser sua lápide naquele lugar. O lixo se retirou. Antônio não foi para casa. Ele caminhou sem rumo pelas ruas iluminadas da cidade, o som da vida noturna ao seu redor parecendo distante e abafado. A humilhação no Le Ciel não era apenas uma ofensa, era um ácido, corroendo a armadura de décadas de resiliência que ele havia construído. Cada passo ecoava as palavras de Arthur. O lixo se retirou. Ele acabou em um pequeno parque, o mesmo onde costumava levar Helena para piqueniques improvisados quando eram jovens e cheios de sonhos. Sentou-se em um banco de madeira frio, sob a luz fraca de um poste. O vazio que sentiu no restaurante agora se transformara em um peso esmagador em seu peito. Ele se sentia velho, cansado e, pela primeira vez em muito tempo, derrotado. A dúvida que o assaltara antes voltou com uma força avassaladora. Quem ele estava tentando enganar? Talvez seu lugar não fosse no topo, comandando, mas na base, servindo. A imagem de si mesmo vendendo marmitas na rua não parecia mais um passo em direção a um sonho, mas o seu destino final, o lugar ao qual ele pertencia. A ideia de desistir de tudo, de ligar para Lucas e cancelar a negociação, era tentadora. Seria um alívio. Ele poderia voltar para sua vida simples, para a segurança do anonimato, longe dos olhares de desprezo e dos sorrisos cruéis. Ele pegou o celular, o dedo pairando sobre o contato de seu advogado. Era só apertar um botão e o pesadelo acabaria. Mas ao olhar para a tela, a foto de fundo o paralisou.
Era a única foto que ele tinha de Helena em seu caderno de receitas, uma imagem antiga e um pouco desbotada que ele havia digitalizado. Nela, ela sorria, com farinha no nariz, segurando uma travessa do que ela chamava de seu bolo da vitória. Aquele bolo era uma tradição. Ela o fazia toda vez que eles superavam um obstáculo. Quando conseguiram o alvará para a primeira barraca, quando compraram o primeiro fogão industrial, quando ele se recuperou de uma pneumonia que quase o levou. Era um símbolo de que a luta valia a pena. Olhar para aquele sorriso, para aquele bolo, foi como receber um choque. Desistir não seria um alívio, seria uma traição. Uma traição a ela, ao sonho deles e a cada sacrifício que fizeram juntos. A raiva, que havia sido sufocada pela humilhação, ressurgiu, mas desta vez era diferente. Não era quente e impulsiva, mas fria, focada e absolutamente implacável. Ele não iria apenas comprar o restaurante, ele iria transformá-lo. Ele iria arrancar pela raiz a cultura podre que permitiu que um Arthur florescesse. Sua decisão estava tomada. Ele não ligou para Lucas para cancelar. Em vez disso, abriu o aplicativo de mensagens e escreveu: Lucas, prossiga com a oferta mais agressiva. Quero aquele restaurante até o fim da semana, custe o que custar. A resposta de Lucas foi quase imediata. Entendido, Antônio. Mas por que a pressa repentina? Aconteceu alguma coisa? Antônio não respondeu à pergunta. Em vez disso, ele começou a buscar ativamente por informações. Ele não podia mais ser um observador passivo. Ele precisava de uma vantagem, uma alavanca, para usar quando chegasse a hora. Ele se lembrou do garçom mais jovem, Léo, aquele que hesitou antes de se juntar a Arthur na humilhação. Havia um lampejo de decência em seus olhos, um desconforto que Antônio não esquecera. Talvez ali estivesse uma rachadura na parede de arrogância do Leciel. Usando a internet em seu celular, ele começou a pesquisar. Encontrou o perfil do restaurante em redes sociais, sites de avaliação de clientes, fóruns de gastronomia. As avaliações oficiais eram majoritariamente positivas, 5 estrelas. Mas ao cavar mais fundo, nos comentários filtrados e nas postagens de blogs menores, ele encontrou o que procurava. Havia um padrão. Dezenas de pequenas histórias espalhadas ao longo de anos, de clientes que se sentiram maltratados, julgados pela aparência, apressados para liberar a mesa. Muitas das reclamações mencionavam um garçom loiro e arrogante. Arthur não era um caso isolado. Ele era um sintoma crônico. Em um desses fóruns, Antônio encontrou um post de um ex-funcionário demitido que reclamava das práticas internas do restaurante. O post mencionava um sistema injusto de gorjetas e a pressão constante da gerência para filtrar a clientela. O ex-funcionário não dava nomes, mas mencionou que alguns garçons eram incentivados a tratar mal clientes que não pareciam do padrão Leciel. Era isso. A pista. A prova de que o problema era sistêmico. Antônio salvou a captura de tela daquele post. Ele ainda não sabia como usaria aquilo, mas era uma arma. Ele percebeu que não poderia fazer isso sozinho. Precisava de alguém de dentro, alguém que conhecesse os podres do lugar. Ele precisava encontrar Léo. A decisão estava tomada. Ele não iria apenas expor Arthur. Iria expor todo o sistema podre que o criou e o protegeu. O escritório de Lucas ficava no coração financeiro da cidade, um contraste gritante com o bairro simples onde Antônio morava. Ao entrar na sala de reuniões de vidro, Antônio encontrou seu advogado, um jovem de terno impecável, com uma energia que parecia nunca se esgotar. Antônio, bom dia. Recebi sua mensagem, disse Lucas, apontando para uma cadeira. A oferta agressiva foi feita. Eles estão desesperados. O proprietário atual herdou o negócio e claramente não sabe o que fazer com ele. Acredito que até amanhã teremos uma resposta. Antônio assentiu, mas sua mente estava em outro lugar. Ele colocou sobre a mesa de mogno polido seu celular, exibindo a captura de tela do fórum de ex-funcionários.
Eu preciso de mais do que o restaurante, Lucas. Eu preciso de informações e preciso encontrar uma pessoa. Lucas leu o post com atenção, sua expressão mudando de advogado de negócios para estrategista. Isso é sério. Filtrar a clientela é um eufemismo para discriminação. Se isso for provado, é um escândalo. A pessoa que pode provar isso é um garçom chamado Léo, explicou Antônio. Ele estava lá na noite passada. Ele não queria participar da humilhação. Eu vi em seus olhos. Lucas pensou por um momento. Encontrar um garçom em uma cidade como esta não é fácil, mas não é impossível. A folha de pagamento não estará nos documentos da aquisição, mas posso conseguir os registros de funcionários como parte da due diligence. Vou dizer que precisamos avaliar os passivos trabalhistas. A competência de Lucas era reconfortante. Ele não questionou os motivos de Antônio. Ele apenas encontrou uma solução. Em poucas horas, usando os canais legais da negociação, Lucas conseguiu uma lista de todos os funcionários atuais do Leciel. O nome Léo Martins estava lá. Com um pouco mais de pesquisa em redes sociais, eles encontraram seu perfil. Era um jovem estudante universitário que trabalhava à noite para pagar a faculdade. Ele parece ser um bom rapaz, comentou Lucas. Exatamente, disse Antônio. E é por isso que ele vai nos ajudar. Lucas olhou para Antônio, uma nova admiração em seus olhos. Você não está apenas comprando um negócio, está? Você está iniciando uma guerra. Antônio respondeu com uma calma que contrastava com a intensidade de seu olhar. Não, estou terminando uma. Lucas sorriu. Certo, vamos conseguir o seu soldado e depois vamos destruir o império deles. A primeira revelação veio mais rápido do que esperavam. Lucas, usando um pretexto legal, conseguiu acesso aos relatórios de incidentes internos do restaurante dos últimos 2 anos. Ele ligou para Antônio no meio da tarde, sua voz carregada de urgência. Você não vai acreditar nisso, Antônio. Encontrei algo. Várias reclamações formais de clientes, todas detalhando o comportamento de Arthur. Estão todas aqui. Ele enviou os arquivos por e-mail. Antônio abriu os documentos em seu celular, o coração batendo mais forte. Eram 6 relatórios detalhados. Um casal que foi tratado com desdém porque pediu para dividir um prato. Uma senhora idosa que foi repreendida por Arthur por derrubar um copo de água. Um turista que foi enganado na conta do vinho. Em todos os relatórios, a resposta do gerente, Flávio, era a mesma. O assunto foi tratado internamente. O funcionário recebeu uma advertência. Mas o mais chocante era a última página de cada relatório. Anexado a cada um, havia um e-mail interno de Flávio para o proprietário, no qual ele defendia Arthur. Em um deles, ele escreveu: Arthur é nosso melhor garçom para manter o padrão da casa. Às vezes, ele é um pouco zeloso, mas é eficaz em desencorajar o tipo de clientela que pode diminuir o prestígio do Leciel. A raiva que Antônio sentiu foi substituída por um frio glacial. Não era apenas um garçom podre, era uma política, uma estratégia deliberada. A humilhação que ele sofreu não foi um ato aleatório de um indivíduo, foi a aplicação de um protocolo não escrito. A discriminação era um modelo de negócios. Ele percebeu a verdadeira extensão da podridão. Arthur não era a doença. Ele era o sintoma mais visível. O verdadeiro câncer era a gerência, a filosofia que colocava o prestígio acima da decência humana. O medo e a dúvida que ele sentira deram lugar a uma fúria justa. O plano começou a se formar em sua mente, não mais apenas sobre demitir um garçom, mas sobre purificar todo o estabelecimento. Ele precisava de Léo, não apenas como testemunha, mas como a primeira peça da nova cultura que ele iria construir. Encontrar Léo foi a parte mais delicada.
Antônio sabia que uma abordagem direta poderia assustá-lo. Ele não foi ao restaurante. Em vez disso, descobriu o campus da universidade onde Léo estudava. Esperou perto da biblioteca, um lugar neutro. Quando viu o jovem saindo, com uma mochila pesada nos ombros e uma expressão cansada, Antônio se aproximou. "Léo Martins?" ele perguntou calmamente. Léo o reconheceu imediatamente. Seu rosto empalideceu e ele recuou um passo. "Olha, senhor, sobre a outra noite, eu sinto muito. Eu não..." "Eu sei", interrompeu Antônio, sua voz suave. "É por isso que estou aqui. Não estou aqui para culpá-lo. Estou aqui para pedir sua ajuda." Eles se sentaram em um banco, longe dos outros estudantes. Antônio não contou toda a verdade. Ele não disse que estava comprando o restaurante. Em vez disso, ele se apresentou como alguém que estava reunindo provas para uma ação legal contra o Leciel por práticas discriminatórias. Ele mostrou a Léo as cópias dos relatórios de incidentes e o post do ex-funcionário. O rosto de Léo se contraiu em reconhecimento. "É tudo verdade", sussurrou ele. "Pior, na verdade. Arthur se gaba disso. Ele chama de controle de qualidade. E Flávio o apoia, porque Arthur é o garçom que mais vende vinhos caros. Ele intimida os clientes a comprarem mais." Léo, então, revelou a prova decisiva. "Temos um grupo de WhatsApp dos funcionários. Arthur costuma postar troféus lá. Fotos discretas de clientes que ele considera inadequados, com comentários zombeteiros. Ele postou uma sua." O estômago de Antônio se revirou. A humilhação havia sido digitalizada, compartilhada, ridicularizada em um fórum privado. "Você pode conseguir essas conversas?" perguntou Antônio, tentando manter a voz estável. Léo hesitou. "Se descobrirem, eu perco meu emprego. Eu preciso desse dinheiro para a faculdade." Antônio olhou nos olhos do jovem. "Eu te dou minha palavra, Léo. Você não vai perder nada. Pelo contrário, pessoas com a sua integridade são exatamente o que estou procurando." A sinceridade de Antônio o convenceu. Naquela noite, Léo enviou para o número de Antônio dezenas de capturas de tela do grupo de WhatsApp. Eram piores do que ele imaginava. Havia a foto dele com a legenda "O indigente da noite." Havia fotos de um casal de adolescentes, de uma família com crianças, de turistas confusos, todos ridicularizados. Era a prova irrefutável, a arma fumegante. Antônio e Lucas agora tinham tudo. O plano estava pronto. A armadilha seria montada. No dia seguinte, Lucas ligou. "É nosso, Antônio." O proprietário aceitou a oferta. A transferência de propriedade será concluída em 24 horas. O restaurante é oficialmente seu a partir de sexta-feira. A notícia, que deveria ser motivo de celebração, apenas aumentou a tensão. O tempo estava correndo. "Lucas", disse Antônio, "marque uma reunião geral com todos os funcionários para sexta-feira à noite. Diga que é uma apresentação obrigatória da nova diretoria." "Eles vão desconfiar", alertou Lucas. "O gerente, Flávio, pode tentar sabotar." "É exatamente o que eu quero", respondeu Antônio. "Deixe-o pensar que tem algum controle." Na quinta-feira à noite, o plano quase falhou. Lucas recebeu uma ligação de um dos advogados da outra parte. Flávio, o gerente, ao saber da reunião, havia ligado para o antigo proprietário, dizendo que uma reunião surpresa em uma sexta-feira à noite era um desastre para os negócios e que ele não iria comparecer nem obrigar sua equipe a fazê-lo. A insubordinação era clara. A tensão na voz de Lucas era palpável. "Ele está tentando nos desafiar antes mesmo de assumirmos, Antônio. Se ele conseguir esvaziar a reunião, perdemos o impacto." Antônio, no entanto, permaneceu calmo. Ele havia previsto isso. "Não se preocupe, Lucas. Envie um e-mail para todos os funcionários, passando por cima de Flávio.
Use o nome do novo conglomerado de investimentos. Ofereça um bônus de um salário extra para todos que comparecerem à reunião. E deixe claro que a presença é um requisito para a continuidade no novo quadro de funcionários. A jogada foi genial. Transformou a reunião de uma obrigação em uma oportunidade e em uma ameaça velada. A lealdade dos funcionários não era a Flávio, mas aos seus próprios empregos e a promessa de dinheiro extra. A armadilha estava montada novamente, mais forte do que antes. Lucas riu ao telefone. Brilhante! Eles virão. Antônio desligou o telefone e olhou para o seu velho terno, o mesmo que usara na noite da humilhação, pendurado na porta do guarda-roupa. Ele o vestiria uma última vez. É agora ou nunca, sussurrou ele para o silêncio de seu apartamento. Se você também acredita que a dignidade não tem preço, deixe sua curtida. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu leio e respondo todos. A sexta-feira chegou carregada de uma eletricidade palpável. Enquanto Leciel se preparava para o que os funcionários acreditavam ser apenas mais uma noite de serviço agitada, Antônio e Lucas estavam em uma sala de reuniões temporária, a poucos quarteirões de distância, finalizando os últimos detalhes da armadilha. Sobre a mesa, não havia pratos gourmet, mas pilhas de documentos. O contrato de aquisição finalizado, os relatórios de incidentes e, o mais importante, impressões em alta qualidade das capturas de tela do grupo de WhatsApp fornecidas por Léo. Cada imagem era uma peça do quebra-cabeça da arrogância de Arthur. Lucas, meticuloso, organizava tudo em pastas. A apresentação está pronta, disse ele, apontando para um pendrive. Vamos projetar as provas no telão que eles usam para eventos corporativos. Ninguém poderá dizer que não viu. Antônio, por sua vez, estava ao telefone com Léo. Sua voz era calma, tranquilizadora. Léo, você não precisa fazer nada que não queira. Apenas esteja lá. Sua presença já é uma declaração. Do outro lado da linha, a voz do jovem era trêmula. Eles já estão desconfiados. Arthur está fazendo piadas sobre os novos chefes misteriosos. Flávio está furioso porque foi passado para trás com o e-mail do bônus. Deixe-os pensar o que quiserem, respondeu Antônio. O palco já está montado. O roteiro já está escrito. Eles são apenas os atores principais e ainda não sabem disso. Eles ensaiaram o confronto. Lucas faria a introdução formal, explicando a transição de propriedade. Antônio então seria apresentado. A partir daí, eles deixariam que a arrogância de Arthur e Flávio os condenasse. O plano era não acusar diretamente no início, mas sim dar a eles a corda para que se enforcassem. A chave é a calma, Antônio, instruiu Lucas. Deixe que ele se exponha. Deixe que a arrogância dele fale mais alto. Quando ele se sentir no controle, nós puxamos o tapete. Antônio assentiu. Ele passou a vida inteira controlando suas emoções, cozinhando com paciência e precisão. Aquilo não era diferente. Era apenas uma receita mais complexa, com um ingrediente a mais: a justiça. O momento perfeito seria logo após o pico do jantar, quando a maioria dos clientes já tivesse saído, mas a equipe ainda estivesse toda presente para a limpeza e o fechamento. A reunião foi marcada para as 23. Era a hora do espetáculo. Quando faltava menos de uma hora para a reunião, o último obstáculo surgiu, mais perigoso do que a tentativa de boicote de Flávio. Léo ligou para Antônio. Sua voz, um sussurro de pânico. Senhor Antônio, temos um problema. Um grande problema. Arthur viu minha tela de celular por cima do meu ombro. Eu estava olhando a nossa conversa. Ele não disse nada, mas a expressão dele... Ele sabe. Ou pelo menos suspeita de alguma coisa. O coração de Antônio gelou. Se Arthur soubesse que Léo era o informante, ele poderia intimidá-lo, forçá-lo a recuar, ou pior. E se Arthur alertasse Flávio, eles poderiam preparar uma defesa, negar tudo, desacreditar as provas.
A armadilha dependia do elemento surpresa. Onde ele está agora? Perguntou Antônio, sua mente trabalhando rápido. Ele foi para a sala dos fundos com o Flávio. Eles estão conversando a portas fechadas, sussurrou Léo. Eu acho que ouvi meu nome. O plano estava desmoronando. A testemunha-chave estava em perigo e os alvos principais estavam cientes de uma possível traição. Lucas, ouvindo a conversa, começou a andar de um lado para o outro. Temos que cancelar, adiar. Se eles sabem, estamos perdidos. Mas Antônio balançou a cabeça. Não, adiar só lhes dá mais tempo para se prepararem. Temos que improvisar, temos que acelerar. Ele se virou para Lucas, seus olhos brilhando com uma nova urgência. Ligue para o restaurante, agora. Diga que a diretoria decidiu adiantar a reunião. Começaremos em 10 minutos. 10 minutos? Eles ainda têm clientes, protestou Lucas. Exato, disse Antônio. Quero que os últimos clientes sejam testemunhas. Quero que Flávio e Arthur sejam pegos de surpresa, no meio do caos do serviço. Sem tempo para pensar, sem tempo para combinar uma história. Era uma aposta arriscadíssima. Poderia se transformar em um desastre público, mas era a única jogada que lhes restava. Lucas, confiando no instinto de Antônio, fez a ligação. Do outro lado da rua, Antônio, vestindo seu terno surrado, e Lucas, com sua pasta de provas, começaram a caminhar em direção à entrada iluminada do Le Ciel. Eles não eram mais um idoso humilhado e seu advogado. Eram o novo dono e seu executor, chegando para tomar posse de seu reino e julgar aqueles que haviam profanado seu nome. Ao entrarem no restaurante, o burburinho habitual do salão deu lugar a um silêncio confuso. Flávio e Arthur saíram da sala dos fundos. Seus rostos, uma mistura de choque e raiva ao verem Antônio ali. Não como um mendigo, mas como alguém que claramente estava no comando. A armadilha não havia sido desarmada. Ela apenas havia sido adiantada. O confronto estava prestes a começar, diante de toda a equipe e dos últimos clientes da noite. O silêncio no Le Ciel era denso, pesado. Os poucos clientes que restavam pararam de comer, seus garfos suspensos no ar. A equipe de garçons, cozinheiros e auxiliares, atraída pela súbita quietude, começou a se reunir perto do bar, seus rostos uma mistura de confusão e apreensão. No centro de tudo, Flávio e Arthur encaravam Antônio e Lucas. Flávio, o gerente, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Sua voz tentando projetar uma autoridade que ele sentia escorrer por entre os dedos. O que significa isso? Quem são vocês para interromper o serviço? A reunião estava marcada para as 23h. Lucas deu um passo à frente, sua presença calma e profissional, contrastando com a agitação de Flávio. Houve uma mudança de planos. A nova diretoria decidiu que este assunto não podia esperar. Arthur, no entanto, não demonstrou a mesma preocupação. Ao ver Antônio ao lado de Lucas, vestindo o mesmo terno surrado, sua expressão de choque se transformou em um sorriso de puro desdém. Ele claramente acreditava que aquilo era algum tipo de golpe bizarro, uma última tentativa patética de Antônio para se vingar. Ele se aproximou, cruzando os braços, sentindo-se no controle da situação, o rei em seu castelo. Diretoria? Que diretoria? Ele zombou, olhando diretamente para Antônio. Deixe-me adivinhar. Você ganhou na loteria e agora acha que pode comprar o mundo? Ele se virou para a equipe, que observava em silêncio. Pessoal, não se preocupem. É só o nosso amigo sem teto aqui, que trouxe um advogado de porta de cadeia para tentar nos intimidar. Ele não aceita um não como resposta. A arrogância de Arthur era ilimitada. Ele estava no auge de seu poder, ou assim acreditava. Ele se sentia intocável, protegido pela gerência e pela cultura que ele mesmo ajudou a criar. Ele olhou para os clientes restantes e deu uma piscadela.
Peço desculpas pelo entretenimento inesperado, senhores. A segurança já está a caminho para escoltar esses dois para fora e garantir que sua noite termine em paz. Ele estava tão confiante em sua posição, tão cego por seu próprio preconceito, que não conseguia ver a tempestade que estava prestes a desabar sobre sua cabeça. Ele se virou para Antônio, sua voz baixando para um tom de ameaça. Você cometeu um grande erro ao voltar aqui. Um erro que vai lhe custar caro. Essa frase, dita com tanta certeza, seria a última que ele pronunciaria como um homem no controle de seu destino. Pelo contrário, Sr. Arthur, disse Lucas, sua voz cortando a arrogância do garçom como uma faca. O único erro cometido aqui foi o seu. Lucas fez um sinal para um assistente que havia entrado discretamente e posicionado um projetor. A tela branca, usada para eventos, que ficava enrolada no teto, desceu, e a imagem do logotipo do Leciel apareceu antes de ser substituída por um documento formal. Como alguns de vocês sabem, o Leciel passou por uma transição de propriedade. A partir de hoje, o restaurante pertence a um novo grupo de investimentos. Flávio bufou. E vocês esperam que a gente acredite que vocês fazem parte desse grupo? Lucas ignorou-o e avançou para o próximo slide. Era o documento final de aquisição. E no campo proprietário único, em letras grandes e inconfundíveis, estava o nome: Antônio Alencar. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Arthur olhou para a tela, depois para Antônio e de volta para a tela. Seu rosto, antes corado pela arrogância, tornou-se pálido como cera. Não pode ser. É uma fraude, uma montagem. Ele gaguejou, sua voz perdendo toda a confiança. Flávio, igualmente chocado, tentou intervir. Isso é ridículo. É um golpe. Lucas permaneceu impassível. Eu garanto a vocês que os documentos são 100% legais, mas não estamos aqui para discutir a aquisição. Ele olhou diretamente para Arthur. Estamos aqui para discutir a cultura deste estabelecimento. O próximo slide apareceu. Era a captura de tela do post do ex-funcionário, falando sobre filtrar a clientela. Arthur tentou desacreditar a prova. Isso é lixo da internet. Um funcionário demitido e ressentido. Não prova nada. Sua voz era estridente, desesperada. Ele estava começando a rachar. Talvez não, concordou Lucas calmamente. Mas e quanto a isso? A tela mudou novamente. Desta vez, exibia um dos relatórios de incidentes, detalhando a reclamação de uma cliente que foi humilhada por Arthur. E logo abaixo, o e-mail de Flávio para o antigo proprietário, elogiando o zelo de Arthur em manter o padrão da casa. A expressão de Flávio se desfez. Ele estava implicado. A negação morreu em seus lábios. Mas Arthur, em um último esforço de desafio, tentou lutar. Isso é confidencial. Vocês hackearam nossos sistemas. É crime. Não foi preciso hackear nada quando se é o dono da empresa, respondeu Lucas friamente. E então veio o golpe de misericórdia. Mas talvez os senhores prefiram algo mais pessoal. A tela mudou uma última vez, e o que apareceu foi a galeria de horrores do grupo de WhatsApp. A foto de Antônio com a legenda "O Indigente da Noite". A foto do casal de adolescentes, chamados de crianças tentando brincar de gente grande. A foto da família com filhos, com o comentário "creche comendo lagosta". Uma após a outra, as imagens e os comentários cruéis de Arthur foram expostos para todos verem. O silêncio no salão era agora um silêncio de choque e repulsa. Arthur olhou para a tela, seu rosto se contorcendo em uma máscara de pânico e incredulidade. Ele estava nu, sua podridão exposta sob a luz forte do projetor. Ele olhou para seus colegas, procurando apoio, mas encontrou apenas olhares de desprezo e vergonha. Ele estava completamente e irremediavelmente acabado. O silêncio que se seguiu à exibição das mensagens de WhatsApp foi diferente de todos os outros.
Não era um silêncio de constrangimento ou confusão, mas de julgamento. Durou apenas alguns segundos, mas para Arthur pareceu uma eternidade. Então, o primeiro som quebrou a quietude. Foi um murmúrio baixo, vindo da cozinha. Um dos cozinheiros, um homem grande que sempre fora quieto, balançou a cabeça e disse para o colega ao lado: "Eu não acredito nisso. Que vergonha!" O murmúrio se espalhou como fogo em palha seca. Léo, que estava no canto, olhou para Arthur não com medo, mas com uma decepção fria. A recepcionista, que tantas vezes fora forçada a dispensar clientes sob as ordens de Flávio, cobriu a boca com a mão, seus olhos cheios de lágrimas de raiva e alívio. A reação da plateia não foi uma explosão, mas uma implosão lenta e devastadora da ordem social do restaurante. Os garçons que antes riam das piadas de Arthur agora se afastavam dele, criando um vácuo físico ao seu redor. Ninguém queria ser associado a ele. Os poucos clientes que restavam estavam de pé, seus jantares esquecidos. Um deles, um empresário que frequentava o Le Ciel toda semana, pegou sua carteira, jogou algumas notas na mesa e disse em voz alta para sua esposa: "Vamos embora." Perdi o apetite. Sua declaração foi um veredito. Flávio, o gerente, percebendo que o navio estava afundando, tentou uma manobra desesperada de autopreservação. Ele se virou para Lucas e Antônio, sua voz subitamente mansa e conciliadora. Isso é inaceitável. Eu não tinha conhecimento da extensão do comportamento do Sr. Arthur. Ele será demitido imediatamente, é claro." A tentativa de se desassociar foi tão transparente e covarde que provocou uma risada amarga de um dos outros garçons. Os aliados de Arthur, se é que ele já teve algum, desapareceram. A plateia, composta por seus próprios colegas, havia se voltado contra ele de forma unânime. Ele estava sozinho, uma ilha de vergonha no meio do salão que ele antes dominava. A tentativa de Flávio de fugir da responsabilidade foi a gota d'água. A equipe, que por anos trabalhou sob uma cultura de medo e intimidação, viu sua chance. "Você sabia de tudo, Flávio", gritou a recepcionista. "Você nos incentivava a fazer isso." A acusação abriu as comportas. A plateia não era mais passiva, ela se tornara o júri e o carrasco. Arthur, encurralado e abandonado, tentou um último recurso. Seu instinto de sobrevivência, distorcido por anos de arrogância, o levou a fazer a única coisa que sabia: atacar e humilhar. Ele se virou para Antônio, seus olhos injetados de fúria. "Você!" Ele cuspiu, a voz rouca. "Você acha que venceu? Você pode ter comprado este lugar, mas nunca pertencerá a ele. Você é e sempre será um lixo de rua que teve sorte. Você não sabe nada sobre classe, sobre luxo." Ele deu um passo em direção a Antônio, o peito estufado em uma última e patética demonstração de domínio. "Você vai falir este lugar em 6 meses, porque você não entende que pessoas como você não devem se misturar com pessoas como nós." A confissão foi espetacular. Em sua tentativa de diminuir Antônio, ele admitiu abertamente sua visão de mundo segregacionista. Ele confessou o crime pelo qual estava sendo julgado. Antônio não reagiu. Ele permaneceu em silêncio, deixando que as palavras de Arthur ecoassem pelo salão e selassem seu próprio destino. A queda foi rápida e brutal. Lucas fez um sinal para os 2 seguranças que ele havia contratado e posicionado discretamente na entrada. Eles não eram os seguranças do Le Ciel, leais a Flávio, mas profissionais externos. Eles se moveram com eficiência, cada um pegando um braço de Arthur. A luta se esvaiu do corpo do garçom. Sua explosão de raiva o deixou esvaziado, um balão murcho. "Tirem as mãos de mim!" ele protestou, mas sua voz não tinha mais força. Enquanto era escoltado para fora, passando pelas mesas onde antes desfilava com poder, ele viu Flávio. O gerente não olhou para ele. Flávio estava ocupado tentando se explicar para Lucas, gesticulando, suando, oferecendo sua total cooperação.
A traição final foi o golpe mais duro. Ao chegar à porta, a mesma porta de onde havia expulsado Antônio, Arthur parou e olhou para trás uma última vez. Seus olhos encontraram os de Antônio. Não havia triunfo no olhar do novo dono, nem ódio. Havia apenas uma calma profunda, quase triste. E naquele momento Arthur entendeu. Ele não havia sido derrotado por dinheiro ou poder. Ele havia sido derrotado por uma dignidade que ele nunca conseguiu entender. Ele foi expulso para a noite, não com um grito, mas com o som da porta se fechando suavemente atrás dele. No salão, um silêncio caiu novamente, mas desta vez era um silêncio de alívio, de um ar que finalmente podia ser respirado. Antônio olhou para sua equipe, para os rostos assustados e esperançosos, e soube que a batalha havia terminado. A guerra pela alma do Leciel estava apenas começando. Ainda no salão do Leciel, agora silencioso após a tempestade, Antônio caminhou lentamente até o centro do cômodo. A equipe, ainda em estado de choque, observava cada movimento seu. Flávio, o gerente, tentou se aproximar. Um sorriso serviu no rosto. Senhor Alencar, meus parabéns pela aquisição. Se me permite, gostaria de... Antônio ergueu a mão, um gesto simples que interrompeu Flávio no meio da frase. Ele não olhou para o gerente. Em vez disso, dirigiu-se à equipe como um todo. Sua voz, quando falou, não era a de um conquistador, mas a de um construtor. Meu nome é Antônio Alencar, começou ele. Muitos de vocês me viram aqui nos últimos dias e viram como fui tratado. Ele fez uma pausa, deixando que o peso daquelas palavras fosse absorvido. O que aconteceu aqui esta noite não foi uma vingança. Foi uma limpeza. A cultura de exclusão, o desprezo baseado na aparência, isso acaba hoje. Ele olhou para os rostos à sua frente, vendo o medo e a incerteza. Eu não comprei este restaurante por causa de seu prestígio. Eu o comprei por causa de um sonho. Um sonho de que um lugar como este pode ser um refúgio, não uma fortaleza. Um lugar onde a única coisa que importa é a paixão pela boa comida e o respeito entre as pessoas. Ele então se virou para Flávio, seu olhar finalmente encontrando o do gerente. Você não compartilha desse sonho. Você pode pegar suas coisas. Sua posição não existe mais. Flávio abriu a boca para protestar, mas as palavras não saíram. Ele apenas assentiu, derrotado, e se retirou em silêncio. Antônio então se dirigiu a Léo. Léo, dê um passo à frente. O jovem, trêmulo, obedeceu. A partir de amanhã, disse Antônio, você será o novo gerente de treinamento. Sua primeira tarefa será ensinar a esta equipe o que significa a palavra hospitalidade. Léo olhou para ele, atônito, incapaz de acreditar. Antônio saiu do restaurante deixando Lucas para trás para lidar com a burocracia. Ele não olhou para trás. Ele não sentia euforia, apenas o peso da responsabilidade e a leveza de uma promessa cumprida. Semanas depois, o Leciel era um lugar transformado. O nome foi alterado para O Sonho de Helena, um tributo silencioso à sua inspiração. E decoração, antes fria e impessoal, agora tinha toques de calor, com plantas e uma iluminação mais suave. Mas a maior mudança estava na atmosfera. Uma cena rápida mostra Arthur, com o rosto abatido e roupas amassadas, sendo recusado em uma entrevista de emprego em uma lanchonete. O gerente diz, desculpe, ouvi falar de você. Não precisamos desse tipo de problema aqui. Sua reputação o havia precedido, tornando-o um pária na indústria que ele antes desprezava por dentro. Em contraste, a cena seguinte mostra Antônio, não em um escritório, mas na cozinha reluzente de seu restaurante. Ele não estava vestido como um dono, mas com um avental branco impecável, o mesmo que usava em sua barraca de rua. Ele provava um molho de uma panela, seus olhos se fechando em concentração e prazer. Ele estava de volta ao seu elemento. Ele ensinava aos jovens cozinheiros os segredos das receitas de Helena, sua risada ecoando pelo ambiente antes tenso.
O cardápio agora tinha uma seção chamada Pratos da Casa, com preços acessíveis, garantindo que ninguém fosse impedido de experimentar a boa comida por causa do dinheiro. Léo, o novo gerente de treinamento, podia ser visto no salão cumprimentando os clientes com um sorriso genuíno, tratando um casal de estudantes com a mesma deferência que um casal de executivos. A mudança era visível, palpável. O restaurante estava mais cheio do que nunca, atraindo uma clientela diversificada, todos unidos pelo desejo de uma boa refeição em um ambiente acolhedor. Antônio não estava apenas administrando um negócio, ele estava cultivando uma comunidade. Uma noite, alguns meses após a reabertura, Antônio estava na entrada de O Sonho de Helena, observando o movimento. Foi quando ele viu um jovem casal, claramente nervosos, vestidos com roupas simples, parou do lado de fora, olhando o cardápio afixado na parede com uma expressão de desejo e hesitação. Era um espelho quase perfeito da situação que ele mesmo vivera. A nova recepcionista, treinada por Léo, aproximou-se deles com um sorriso. "Boa noite, sejam bem-vindos. Gostariam de uma mesa para dois?" O casal hesitou. Nós não temos reserva", disse o rapaz. "E não estamos vestidos de forma muito apropriada." Antes que a recepcionista pudesse responder, Antônio se adiantou. Ele não disse quem era. Apenas sorriu, um sorriso caloroso e genuíno. "Bobagem. A única vestimenta que exigimos aqui é um bom apetite." Ele mesmo os acompanhou até uma das melhores mesas do restaurante, perto da janela. "Esta mesa tem a melhor vista", disse ele. "Aproveitem a noite. A sobremesa é por conta da casa." Ao se afastar, ele viu o alívio e a alegria no rosto do casal. Naquele simples ato, ele não apenas provou sua transformação, mas solidificou a nova alma do restaurante. Ele não havia apenas comprado um prédio, ele havia resgatado um sonho, o seu sonho, o sonho de Helena. E agora era um sonho que ele compartilhava com todos que cruzavam sua porta. E assim, a história de Antônio nos mostra que a verdadeira riqueza não está no dinheiro ou no luxo, mas na dignidade, no respeito e na coragem de lutar pelos nossos sonhos. Não importa quantos obstáculos surjam em nosso caminho. Ele não apenas transformou um restaurante, ele transformou vidas, provando que um único ato de bondade pode apagar 1000 atos de desprezo. A jornada dele foi longa e dolorosa, mas cada passo, cada humilhação o fortaleceu e o preparou para o momento em que ele pôde finalmente fazer a diferença, não apenas para si mesmo, mas para todos ao seu redor. Essa história tocou você? Você acredita que a atitude de Antônio foi a correta? Se a resposta for sim, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Deixe um sim nos comentários abaixo, para que eu saiba que você, assim como Antônio, acredita no poder da justiça e da dignidade. Sua interação é o que nos motiva a continuar trazendo histórias como esta. Histórias que nos inspiram, nos emocionam e nos fazem refletir sobre o mundo em que vivemos. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e perseverança, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma história é tudo o que uma pessoa precisa para encontrar a força para continuar lutando por seus próprios sonhos. Ao compartilhar, você não está apenas enviando um vídeo, você está enviando uma dose de inspiração, uma prova de que, no final, o bem sempre prevalece. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Fazendo isso, você não perderá nenhuma de nossas próximas histórias, cada uma delas preparada com o mesmo cuidado e a mesma paixão. Temos um universo de narrativas emocionantes esperando por você, prontas para te surpreender e te tocar profundamente. Sua inscrição é o maior apoio que podemos receber.
Ela nos diz que estamos no caminho certo e nos dá a energia para buscar e criar conteúdos cada vez mais impactantes. Obrigado por assistir, por se importar e por fazer parte desta jornada conosco. Nós vemos você na próxima história.